Bom dia a todos e todas. Então, acho que hoje a gente vai estar fazendo a continuidade da formação, né? E que a gente já está conversando aqui também animado, que a gente vai fazer um evento também na União sobre o contestado. E já estamos aí articulando, aí, conversando, e quem tiver alguma ideia já pode estar sugerindo, a gente vai estar sentando depois para fazer essa organização. E a gente vai fazer junto com o Simpli, que também era a gente já tinha conversado de fazer algum evento lá em União da Vitória, né? Porque a gente é dois estados, né, que se encontram, é bem bacana de ver isso lá, então a gente espera todos vocês lá daí. E agora a gente vai ter a fala do Tadeu, que sempre é um deputado que tem nos apoiado, né, e que a gente tem afinidades nos encaminhamentos, nas questões que dizem respeito à sociedade, né, à educação, e que sempre também lá é um defensor da educação pública na Assembleia. Então, uma grande satisfação, Tadeu, de tê-lo aqui. Obrigado. E fique à vontade. Bom dia, obrigado. Eu gostaria que, primeiro, saudá-las, cumprimentar a todos agradecer pelo convite, pela oportunidade. Para mim sempre é uma honra poder estar junto com vocês, e não só nas horas mais complicadas, mas principalmente nas horas boas. A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Eu acho que as coisas que às vezes a gente enfrenta e que são difíceis, elas não são enfrentadas porque nós queremos, elas são enfrentadas porque nós precisamos. O Saramago sempre fala que o que move a história não é a utopia, é a necessidade. Eu acho que é essa necessidade que faz com que nós tenhamos que cada vez mais nos informar, nos conhecermos, conhecer a nossa história, até para que nós saibamos, e parabenizo o Núcleo por fazer esse debate sobre a Guerra do Contestado. E acho que conhecer a história para nós é uma forma de você não só conhecer o que aconteceu, mas principalmente prever o que poderá acontecer. Se nós tivéssemos tirado as lições da Guerra do Contestado com a intensidade que foi todo o processo, nós talvez tivéssemos também tomado outras lições de outras situações semelhantes que aconteceram no Brasil inteiro e já estivéssemos com uma democracia consolidada. É uma democracia frágil que hoje mesmo está sofrendo uma tentativa de golpe, não há como negar, é uma tentativa de golpe, até porque todos estão acompanhando, independente de estarem ou não com posições favoráveis ou contrárias ao impedimento do presidente Dilma. Nós sabemos o que acontece, e mesmo aqueles que, por alguma razão, em algum momento, ficam desprovidos de ódio, têm a lucidez de entender que o que ocorre hoje é uma tentativa de tirar uma presidente que foi eleita. Nós podemos não gostar dela, nós podemos não gostar do seu governo, nós podemos achar que o seu governo é um desastre, mas foi eleita com 54 milhões de votos, com a maioria, e a Constituição determina que quem é eleito, se não houver nenhum crime, tenha que concluir o seu mandato. Então, nós estamos fazendo hoje situações semelhantes porque não aprendemos com as situações do passado. Eu acho que nós, por não aprendermos, acabamos repetindo, como o Marx fala, né? A história sempre se repete, e acabamos repetindo como tragédia as coisas que já aconteceram. A primeira vez como tragédia, que foi 64, agora se tenta fazer como farsa 2016, que não acontecerá, mas que deixará lições para nós todos. Então eu quero só fazer essa consideração e cumprimentá-los, e espero que possa vir o convite. Não precisa ser o convite, é só o aviso do dia que vai ser o seminário, porque eu gostaria muito de participar. A União da Vitória, para mim, ainda é uma relação, embora distante, mas é uma relação de muito afeto. Para quem não sabe, eu sou de União da Vitória, das barrancas do Rio Iguaçu, que não tem tanta barranca, porque a areia leva tudo, né? Mas das enchentes do Iguaçu, acho que é mais fácil de falar. Mas eu quero iniciar, eu gostaria só, professor daí, professor de funcionários, fica meio todo mundo, mas paixão que a gente pudesse marcar o tempo que nós... você está com um relógio aqui, né? Esse negócio telefônico é tudo, até liga, né? O telefone serve até para ligar. O telefone faz tanta coisa que até ligação ele faz. Só para marcar uns 15 minutos para a gente não passar, porque é absolutamente impossível esgotar qualquer tema,
dada a complexidade que nós estamos vivendo, mas tentar fazer uma brevíssima retrospectiva do que foi esse período do ano passado para cá. E quando eu falo do ano passado é porque nós começamos 2015 de uma forma totalmente inusitada, né? Todos lembram aqui, com 2014 terminando com uma declaração do governador Carlos Alberto, que ficou como um bordão da sua campanha, o melhor está por vir, e que o melhor está por vir virou, na sequência, agora que ajustamos as contas públicas, pegamos um governo completamente despedaçado em termos de finanças, recompusemos as finanças durante esses 4 anos com muita dificuldade, e agora teremos condições de fazer um governo de fato com investimentos, com tranquilidade, com, enfim, o paraíso está batendo as nossas portas, né, em 48 suaves prestações, porque são os 48 meses de governo. E o melhor está por vir, todos viram, né, virou uma guerra no dia 29 de abril, mas antes mesmo disso já havia dado mostras do que seria quando fez a primeira parte do arroxo fiscal, a primeira parte daquilo que depois veio a ser concluído no dia 29 de abril, e de uma mudança de perfil de governo, de um governo que dialogava com várias forças e que nos surpreendeu, inclusive, no primeiro período, de 2011 a 2014, e que passou a ser um governo que não enfrentava dificuldades na Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa tem uma lógica de ser governo, como tem o Congresso, como tem as câmaras, muito rápida, até porque os deputados, vereadores e senadores têm uma pressão muitíssimo pequena sobre eles, organizada, muito pequena. Isso fez com que o governador Richa se sentisse muito à vontade por ter sido eleito com uma grande votação no primeiro turno, para fazer todos os ajustes independentes das promessas que havia feito. Aí veio o processo da greve, dos servidores públicos, ela chamou a atenção, mas veio principalmente a imagem muito forte do dia 29 de abril. E vocês que trabalham com educação, trabalham de alguma forma, professor Pedro, com o imaginário, né, porque a educação trabalha com o imaginário, você sabe que nós disputamos o imaginário com o governador Richa durante 4 anos e perdemos. Nós disputamos o imaginário com o governador Richa até o mês de abril, e a partir de abril nós ganhamos o imaginário. Isso ele está tentando reverter de todas as formas hoje, vocês sabem disso, com o governo que aí já colocaria algumas pontuações, que tentou recompor a sua base dentro da Assembleia Legislativa, primeiro com 33 deputados, hoje com um número um pouco maior, que era a bancada que se chamava a bancada do Camburão, mas além deles mais alguns deputados que migraram, mas encontra uma dificuldade, porque embora tenha feito todas as modificações do ICMS, do IPVA, cortes, o governo não consegue fechar as contas como havia se comprometido. Os 8 bilhões de reais que havia sido dito que seria feito de investimentos nesse ano, estão literalmente reduzidos a pouco mais de 600 milhões de reais da parte do governo, que seriam 4 bilhões do governo, e alguma coisa em torno de 1,5 bilhão da Copel, que teve, para manter esses investimentos, inclusive aqueles que acompanham, teve que reduzir agora a distribuição de dividendos, que eles haviam aumentado de 25% para 50% para os seus acionistas, e o principal acionista continua sendo o governo do Estado, teve que fazer a redução para 25%, que é o mínimo estabelecido por lei. Ou seja, a Copel, depois de 4 anos e meio, 5 anos, teve que fazer uma revisão da sua política de distribuição de dividendos, voltando ao que era no período do Requião, em que foi tão criticado pelo governo Richa. Isso passou meio despercebido para a maioria da população, porque nós estamos vivendo um momento de muita turbulência, né? E essas coisas acabam não sendo percebidas pela maioria da população. Mas isso é um sinal muito claro que mesmo a Copel, embora a Copel seja uma empresa bastante sólida, mesmo a Copel tem dificuldades para honrar os 4 bilhões de investimentos, mantendo a política que ela vinha mantendo antes. O governo certamente não fará os investimentos de 4 bilhões. Aliás, diga-se de passagem, o governo que havia se comprometido a fazer com que todos os policiais tivessem de fato um atendimento da Polícia Civil, como determina a lei, e não ficassem mais cuidando de cadeias e de presos em cadeias, continua com cerca de 5 a 6 mil presos em delegacias. E havia dito que zeraria essa conta até o final de 2014. Mesmo o governo que se comprometeu a fazer 15 ou 16 novas penitenciárias, fazer as delegacias cidadãs,
que era aquela delegacia que envolveria uma série de outras atividades, além de ter um mini presídio, que nós discordamos, mas que era uma proposta que eles tinham feito, e assim sucessivamente. Se nós formos seguir, nós vamos ver que o governo começa a ter agora, embora tenha um cerco fortíssimo na Assembleia Legislativa, mesmo com a mudança dos partidos, com a saída de 4 deputados do PMDB, com o processo de levar um deputado do PMDB para, que não é mais do PMDB, mas que um deputado que está agora no Partido Socialista Brasileiro, né, como é o Stefanes, o grande socialista que nós temos na Assembleia, o Stefanes Júnior, para sua alegria e para sua tristeza, hoje está no nosso campo, porque é um socialista. E esses socialistas todos que estão lá, como é também um socialista, o filho do deputado Durval Amaral, como é um socialista também o deputado Alexandre Cury, enfim, são socialistas que talvez a Internacional não esteja propriamente nos seus repertórios, mas enfim, essas mudanças partidárias elas são feitas muito mais ao sabor dos interesses do que propriamente do ponto de vista ideológico. Não é só aqui, né? Infelizmente, a nossa estrutura política, nós somos cúmplices e somos vítimas dela. Cúmplices porque nós concordamos com ela. Eu estou falando não individualmente, mas do processo coletivo. E vítimas porque nós acabamos sendo tragados por um Congresso, por exemplo, que tem 27, 30 partidos políticos, que é absolutamente ingovernável. Você tem que negociar com um partido que tem 3 deputados, que tem 2 deputados, vira essa esculhambação que é o toma lá da cá, que é a porta aberta para a corrupção, as emendas parlamentares, mas não é esse o objetivo aqui. O objetivo é a gente voltar um pouco ao Richa. E o Richa agora começa a enfrentar, ainda que tenha tido uma tentativa de reconstrução da sua imagem, de jogar, aí só para nós recuperarmos, jogar a culpa de tudo que aconteceu no dia 29 de abril para os servidores que estavam lá no dia, porque além de professores, embora estes em maioria, professores e funcionários de escolas, mas havia um grande número de demais servidores públicos, das universidades, da Polícia Civil, dos agentes penitenciários, da saúde, enfim, do Detran. Muita gente estava lá e tentou recompor a sua imagem, não porque quisesse recompô-la junto aos servidores públicos, até porque sabe que é uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande. Mas ele abandonou o servidor público do ponto de vista de buscar recompor sua imagem e foi buscar recompô-la com a população. Por isso, a tentativa de dizer que tudo que aconteceu lá foi culpa dos agressores aos policiais, que são parte daqueles que estão aqui, que se jogaram contra os escudos, que se jogaram contra as balas, que pegaram aquele gás lacrimogêneo e botavam dentro da roupa, etc. É essa a lógica, né? Para não chamar de imbecil, porque não é, né? Mas é uma tentativa de se mudar a história. E só não deu certo porque há uma imagem muito forte. Essa imagem do 29 de abril, ela é muito forte para o Brasil, ela é muito forte para a população, mesmo para aqueles que não concordam, não gostam, não aceitam e não querem admitir que o que ocorreu foi uma barbárie. Mas ela é muito forte. Só que está se tentando todos os dias mudar essa imagem, né? Todos os dias se tenta fazer com que essa imagem fique cada vez mais distante, e a gente sabe que é difícil você fazer com que ela fique viva todos os dias, que ela fique viva todos os dias 29. O 29 de abril ele é uma referência de lutas para todos e para todas que estiveram e que não estiveram lá, mas é difícil que ela se mantenha todos os meses. Não há como, a gente tem outras coisas para fazer também. Não é como missa, né? Que a Igreja Católica acho que se deu muito bem nesses 2000 anos, porque ela conseguiu repetir um rito praticamente todos os domingos, em praticamente todas as paróquias, dizendo a mesma coisa e sempre repetindo a mesma expectativa. E é por isso que se consolida. A consolidação pela repetição, ela acontece muito dessa forma. E no cenário político não é muito diferente. Então, hoje a corrupção está com o governo federal, a corrupção está com o Partido dos Trabalhadores, a corrupção está com a presidente Dilma, está também, isso aí eu acho que é uma coisa que você não pode trabalhar na negação, está também, mas não está só, está também, mas não é a principal fonte de atraso no país. Porque se a corrupção fosse a principal fonte de atraso no país, o país já teria parado há uns 200, 300 anos. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que entender para poder não entrar numa agenda
que é uma agenda udenista. Quando eu falo uma agenda udenista, porque quem conhece um pouco aqui, lembra o que foi a UDN, a criação da UDN depois de Getúlio Vargas, e a junção de todos os moralistas que não queriam a moral do ponto de vista humanista, mas a moral burguesa, que diz que você tem que ser contra a corrupção, desde que você possa se beneficiar desse Estado corrupto, porque os mesmos empresários que vão hoje às ruas e vão amanhã às ruas, estão financiando os ônibus, estão financiando os passagens, estão financiando tudo, são aqueles que devem 22 bilhões de ICMS ao Estado do Paraná. E aí eu falo sem especificar, obviamente, mas para que nós entendamos, as mesmas pessoas que são contra a corrupção são aquelas que você liga para marcar uma consulta e ela pergunta com nota ou sem nota, né? Ou que você vai no restaurante e pergunta, quer uma nota de quanto? Vocês que viajam sabem, quer no valor da nota ou quer acima um pouco? E que muitos pedem acima um pouco para tirar um pouco mais de dinheiro, para poder compensar aquilo que estão fazendo. Eu acho que esse processo ele é muito enraizado. E aí, detalhe, não na sociedade brasileira, não nas sociedades latinas, em todas as sociedades humanas, todas as sociedades, os grupos humanos. Não nos iludamos, né? Não há salvação no paraíso. Não dá para você pensar que a religiosidade do ISIS lá, né, do Estado Islâmico, que dizia que era um Estado puro, que iria instalar um califado e tal, lá não há corrupção, porque se roubar, tora as mãos. Fala isso e vende petróleo roubado para a Turquia. Só estou dando esse exemplo para a gente entender que não há uma solução fácil para esse problema. Não há uma solução com juizites, né, que infelizmente as pessoas acreditaram que seria possível, que um juiz todo-poderoso, descido dos céus, com uma caneta flamejante, vai escrever uma nova história no país. Só que uma nova história que ela é vesga, porque ela só enxerga para um lado, né, porque por outro lado ela não enxerga. Enfim, o governador Richa hoje começa a se deparar com algumas denúncias muito graves no seu governo, com relação à Operação Publicana, à Operação Quadro Negro, outras que certamente irão ocorrer, que eu não acredito que vá abalar o seu governo. Não acredito, infelizmente, acho que não vai abalar o seu governo, porque não vai abalar as denúncias que foram feitas sobre o Quadro Negro, não vai abalar o deputado Emar Traiano, o deputado Rossoni, que assumiu a Casa Civil, o deputado Plauto Miró Guimarães, o deputado Durval Amaral, o deputado Tiago Amaral. Não acredito, porque a sociedade é seletiva na sua lógica de corrupção. Se estes deputados não fossem deputados dos partidos que são, ou se fossem deputados do partido que são, mas fossem ligados às causas sociais, ou fossem ligados ao movimento sindical, ou fossem ligados mesmo à Comissão de Direitos Humanos, que é Curva de Rio, certamente o olhar sobre eles seria diferente de serem ligados aos empresários, serem ligados àquilo que é colocado como a parte nobre da sociedade, porque é assim que ela foi construída. A lógica social, ela tem uma identificação de quem são os responsáveis pelas nossas desgraças, né? É o negro, o pobre, o favelado, a periferia, o trabalhador, porque nós somos responsáveis pelas desgraças dos nossos patrões. Infelizmente, quando chega no final e eles não conseguem pagar o salário pelo trabalho que foi feito, é porque nós ganhamos muito. Essa é a lógica. E aí aquele vídeo do Starbucks, que diz que você pode almoçar em 15 minutos e nos 15 minutos você come o lanche com a mão esquerda, você pode operar o computador com a mão direita. Quer dizer, esta lógica e aí eu quero, né, caminhar para a gente encerrar isso aqui, é a lógica que sempre esteve presente nas nossas relações sociais, que é, infelizmente, para quem achava que tinha acabado, que está extremamente presente, é a velha luta de classe. Ela não acabou. Por que nós estamos com uma dificuldade tão grande neste governo da presidente Dilma? Porque ela é difícil de trato? Também. Porque ela não gosta do Congresso? Também. Porque ela tem uma dificuldade imensa em fazer política e não fazer administração? Também. Mas não é só por isso. Não é só por isso. É porque nós passamos 12 anos fazendo uma série de coisas que achávamos que seriam corretas. Só dar um exemplo, quando foi feita o processo de desoneração da Folha e na sequência não se politizou isso, quem ganhou com a desoneração da Folha não foram os trabalhadores, foram os empresários que incorporaram aos seus lucros aquilo que eles deixaram de pagar. E nós não conseguimos trabalhar com a população que
Nós estávamos desonerando a folha, algumas pessoas estavam ficando mais ricas e mesmo assim essa riqueza era usada contra nós. Nós não conseguimos trabalhar com a população mesmo, e por isso que eu sou muito crítico ao discurso que olhem essas pessoas que receberam o ProUni, que receberam Minha Casa Minha Vida, que receberam o Bolsa Família, que receberam Mais Médicos, que receberam o Pronatec, que receberam o Ciência Sem Fronteira, não sei se esse é o nome, que eu sempre confundo com as coisas do Paraná, que receberam Luz para Todos, Luz Fraterna, sei lá o que, essas coisas todas do governo federal, hoje estão contra o governo federal. Por que estão contra? Por que você não consegue entrar numa escola e discutir o golpe? Por que você não consegue entrar num banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para pegar os bancos oficiais que se passasse, porque não vai passar, pelo menos esse é o meu entendimento, a proposta do Temer, são os primeiros a serem privatizados, você não consegue discutir com os trabalhadores. Por que você não consegue discutir na periferia, onde está o Minha Casa Minha Vida, a relação com o governo federal e com aqueles que hoje dizem que tem que ir para as ruas para derrubar o governo? Porque nós não politizamos o processo. Eu sou totalmente contrário a essa história de dizer, olha o que nós demos. Nós não demos absolutamente nada. Nós fizemos um governo que nós nos propunhamos a fazer até um certo ponto. Quando houve um rompimento de relações com o movimento social, e um rompimento feito explícito, quando a presidente Dilma manda 664 e 665, ela propõe um rompimento com determinados setores da sociedade, e que somos nós, para agradar os outros setores, fazer a conciliação, e que não aceitaram. Quem rompeu conosco nesse processo de tirar a presidente Dilma é a direita, não fomos nós que rompemos, isso é pior. Está sendo rompido pela direita, não por nós. Foi a direita que disse, nós não queremos mais vocês, porque a crise chegou a um ponto que está nos atingindo. Enquanto tinha para todos, tudo bem, vocês ficam com 10, nós ficamos com 90, tocamos a vida. Porque foi isso. Nós não politizamos nem os 10%. Nós tivemos 20 milhões de trabalhadores a mais no mercado e diminuímos o número de sindicalizados. Diminuímos o número de sindicalizados com 20 milhões de trabalhadores a mais no mercado. E as outras entidades estudantis tiveram uma diminuição de participação. Porque os valores da classe, o professor Eloy, que é marxista, sabe muito melhor do que eu sobre isso, os valores da classe são quais? São os valores da classe dominante. Os valores da classe são os valores da classe dominante. E nós incorporamos os valores da classe dominante a estas pessoas que vinham numa expectativa e que estão corretas em fazer o consumo. É errado dizer que nós inserimos as pessoas pelo consumo. É errado, porque no mundo capitalista você não vai inserir pela filosofia. Nós não vamos inserir essas pessoas pelo espírito. Essas pessoas querem comer, e querem comer o que nós comemos, mesmo que seja o pão com mortadela. Essas pessoas querem vestir, não querem vestir aquela blusa feita lá na não sei aonde, que os chineses fazem, que custa R$5, que quando ameaça a chuva ela encolhe. Elas querem vestir coisa boa, mais do que querer. E aí eu quero que o tempo está no final, que encerra. Mais do que querer para si, querem para os seus filhos. E nós não fomos capazes de entender isso. Nós não conseguimos entender que a luta pela escola pública não é uma luta pela corporação, embora tenhamos um Estado extremamente corporativo, e que aí caberia um debate sobre isso. Se nós não combatemos a corporação, que hoje é uma plutocracia dentro do Estado, nós estamos fadados a sermos derrotados, nós ou qualquer outro grupo que venha mais à esquerda, ou seja mais popular no sentido de trabalhar com o setor de da população, está fadado a ser derrotado pelos organismos que estão instituídos dentro do Estado, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, das Assembleias Legislativas. Estamos fadados a sermos derrotados, porque estas pessoas que estão nesse espaço têm um conceito extremamente arraigado das classes dominantes e reproduzem esse conceito. Como nós não conseguimos politizar esse processo, quando nós precisamos que essas pessoas se defendessem, não é nos defendessem, porque golpe não é contra quem está empregado. É bobagem pensar que o golpe é só contra quem está ali. O golpe é contra todos os trabalhadores e principalmente aqueles que mais precisam, que estão na base da pirâmide e que nós não conseguimos politizar. Então, penso que isso o governador Richard se apropriou e só não conseguiu levar à frente por conta do 29 de abril. 29 de abril é simbólico,
mas mais do que simbólico pelo que aconteceu, pela luta, pela pancadaria, porque essa pancadaria, eu insisto muito e não diminua absolutamente, né? Falei isso em Nova Vitória, não diminua absolutamente o que aconteceu, mas só para que nós reflitamos. Essa pancadaria acontece numa dimensão menor do ponto de vista da sua junção visual,